Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Ai, tá baixinho. Peraí que eu tirei o microfone. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pronto. Coloquei. Vamos chamar, então, a Corine aqui pra... Boa noite pra todo mundo. Sejam bem-vindos a mais uma quarta com live. Dentro do nosso projeto Olá, Consciência Emocional. Tudo bom, Corine? tudo bem? Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo. Como estão todos? Mais uma live aí nessa quarta? Um calorzinho hoje? Sim, vamos aquecer então, né? A gente tá com uma quarta com live bem interessante, bem ativa, e cheia de coisas para vocês curtirem com a gente, então, essa noite maravilhosa. E enquanto a gente vai falando, né, vamos deixar sempre aqui o lembrete de que se você se sentir tocado pelo nosso tema, e quiser comentar, né, alguma coisa que vem à sua mente enquanto a gente está aqui trazendo os conteúdos para hoje, fica à vontade, a gente quer mais é isso, que você contribua, né, isso vai dando muito alimento, inclusive, para a gente desenvolver os conteúdos que a gente pensou na live de hoje, né, em que a gente vai falar, então, sobre a importância, né, da infância, né, da nossa memória e da nossa infância dentro desse processo de relacionamentos, de emoções, de construção de padrões emocionais, de gatilhos, né? Tudo começa lá no começo, não é mesmo? Tô vendo o pessoal chegando aí, gente. Então, como a gente tem bastante conteúdo para hoje, eu vou introduzir aqui. E aí a gente vai batendo esse papo legal, você já vai pensando o que que tem na sua infância que te lembra um pouco do que você está vivendo hoje, da forma como você está construindo as suas emoções, tá? Eu me inspirei, né, e conversei com a Pauline e a gente pensou em trazer um pouco uma abordagem bem diferente. A gente gosta muito de um canal que chama Tempero Drag, não sei se vocês conhecem. É um canal que tem, então, a Rita Von Hunt, né, trazendo alguns conteúdos. Ela fala de muitas coisas, ela fala de política, fala de psicologia, de relacionamentos, de literatura, de filosofia. E tem um vídeo específico desse canal que chama Teoria do Apego. E a gente vai começar a live de hoje falando sobre o que é essa teoria do apego e por que que esse vídeo nos chamou a atenção e também por que que ele tem uma relação direta com esse trabalho que é a consciência, né, de como as emoções que a gente vive hoje na fase adulta vêm da nossa infância. Então, se você não conhece o canal, fica o convite para conhecer. E se você já conhece, fica então o convite de você buscar lá no YouTube, no canal Tempero Drag, o vídeo Teoria do Apego. E lá vai estar um conteúdo muito mais desenvolvido, né, mais complexo e profundo sobre essa teoria. Aqui a gente só vai pincelar, a gente vai usar isso como assim, um exemplo para você pensar como que as dinâmicas dos relacionamentos que você tem, aí eu digo todos os tipos de relacionamentos pessoais, interpessoais, né? Não só afetivos, não só relacionamentos de casal, mas da família, na profissão, como você estabelece vínculos com outras pessoas, qual o padrão que você tem. Especificamente, o vídeo do Tempero Drag, ele está falando de dinâmicas dentro de relacionamentos monogâmicos, tá? Então, a teoria do apego, ela é uma teoria psicológica lançada por John Baldwin, que é um psicólogo que fez uma pesquisa lá em meados dos anos 60, e ele fez uma pesquisa porque ele estava muito interessado em saber como as pessoas, como é que era a dinâmica, né, das emoções das pessoas e como que elas se relacionavam e se isso tinha algum padrão e se isso poderia ser mensurado e se isso tinha um critério específico, né? E que a gente pudesse então começar a falar das pessoas através desse critério específico. E aí, bom, ele fez a pesquisa nos anos 60, mas só em 85, um grupo de psicólogos resolveu tirar da gaveta essa pesquisa e lançou um questionário que foi conhecido como um dos questionários mais que tiveram maior participação, né, maior ativos dentro daquela pesquisa na área da psicologia no século XX. Isso, claro, até 1985. E aí esse questionário, ele teve essa adesão, ele foi lançado dentro de um jornal.
Então, os psicólogos que resgataram a teoria do apego queriam ver se, bom, será que essa teoria que foi criada nos anos 60, ela ainda é atual agora em 85? Vamos lançar ela no jornal aqui em Denver e vamos ver a adesão do público do jornal e o que as pessoas respondem. E baseado nas respostas, a gente vai, então, manter esse estudo e atualizar, né, esses indicadores. E, claro, que isso a gente sabe que, assim, se era atual nos 60, se foi atual em 85, vai permanecer relevante, porque, no fundo, o campo emocional, né, a psique humana, a nossa estrutura mental, ela não muda. O que muda são as teorias, são as pesquisas e a forma como a gente tem conseguido aprofundar ao longo do tempo de estudo questões que antes eram completamente cegas para a ciência, né? Porque hoje a gente tem exames que antes não se conseguia inferir coisas, hoje se consegue ver quais áreas do cérebro são ligadas ou desligadas conforme o tipo de sensação, emoção ou situação a que um indivíduo é submetido. Então, isso fez com que houvesse um avanço nessa área. Então, a teoria do apego ela se baseia basicamente na ideia de que a gente tem três tipos de grupos de pessoas que se relacionam em dinâmicas amorosas hoje em dia. O primeiro grupo são os seguros saudáveis. Então, são pessoas que conseguem estabelecer um vínculo legal com todo mundo, não tem nenhum problema de se apegar com as pessoas, não tem problema de sentir que a relação vai acabar a qualquer momento. Então, se relacionam e não fica se preocupando. Qual é a diferença? Eles vão se relacionar de forma sempre perfeitas? Não, só que esse grupo de pessoas, ele se relaciona sem buscar gatilhos reincidentes da infância. Ele não busca reações antigas para se relacionar no presente. Então, mesmo que hajam atitudes que não são totalmente saudáveis emocionalmente, o grupo dos seguros saudáveis emocionalmente é um grupo que age conforme o seu padrão de hoje, que já minimizou muito os efeitos dos gatilhos que tinha ali armazenado. O segundo grupo são os distantes. Então, são pessoas que se relacionam, mas têm dificuldade de se aproximar muito dos outros ou de sentir que o outro está muito perto. Então, é aquela pessoa na relação que está ali, mas consegue manter um certo distanciamento, consegue manter uma certa individualidade, consegue, de alguma forma, ter a sua vida e não se envolver totalmente. Não é uma pessoa simbiótica, né? Não precisa estar sempre com o outro, estar vivendo sempre com o outro, consegue transitar legal, mas talvez não consiga nutrir a relação como o outro espera. E aí esse outro geralmente vai ser o ansioso, que é o terceiro tipo do grupo da teoria do apego. E o ansioso, ele é aquele que depende do outro, que precisa do outro, que tem medo que a relação acabe a qualquer momento, que está inseguro sempre na relação, que se fica um momento assim, um casal na sala, em silêncio, já fica achando que alguma coisa errada está acontecendo, né? Que o outro não está muito interessado mais. Então, ele é muito inseguro. Então, a gente tem o seguro saudável, o distante e o ansioso. O que a teoria vai dizer, né? A resposta a esse questionário da teoria da apego mostrou é que a maior parte das pessoas, isso não é novidade para a gente, é distante ou ansioso. E que o grupo seguro saudável é muito pequeno, né? Ou seja, você provavelmente, ouvindo sobre essa teoria, se identificou sendo distante ou sendo ansioso. E uma coisa importante de você saber, a gente não é estanque, a gente não é sempre ansioso ou sempre distante. A gente opta por que papel a gente vai desenvolver na dinâmica amorosa como o do casal se configura. Então, você pode, numa relação, ser distante e na outra relação ser ansioso. Mas é importante saber que geralmente um vai ser um e o outro vai ser outro naquela situação atual, naquele relacionamento específico. Qual é a questão, então, Vivian, dessa teoria, né? O que ela está mostrando? Ela está mostrando o quê? Quando essas reações ansiosas ou distantes são reações de papéis de dinâmicas amorosas que a gente desenvolve baseado em uma experiência da infância. E que algum trauma emocional na infância é a base para desenvolver esse comportamento no futuro. E, infelizmente, o que ela vai mostrar é que esse tipo de dinâmica amorosa geralmente vai terminar numa dinâmica frustrada, numa relação traumática, onde ambos, sendo ansiosos ou distantes, vão acabar sofrendo novamente um tipo de trauma. Né? Então, traz um trauma, tem medo de reviver aquele trauma, desenvolve esse padrão e, por medo de reviver aquele lugar de dor, vive a dor novamente, revive isso, né? Então, essa teoria
ela vai estar falando basicamente que existe um buraquinho lá atrás que nos torna ansiosos ou distantes. Aqui a gente tem que entender que se você é distante, o que o John Baldwin disse é: se você se identificou com um grupo distante quando respondeu o questionário, você provavelmente na infância teve cuidadores, mãe, pai, qualquer autoridade que fosse referência emocional na sua construção, da sua evolução, do seu desenvolvimento infantil, que era ausente emocionalmente. Então, aquela pessoa estava presente fisicamente, mas não estava emocionalmente. E você não conseguia se reportar àquela pessoa. Você sentia que não tinha conexão afetiva, de fato, com aquela pessoa. E aí você começou a desenvolver um padrão distante. Você opta por não se conectar demais com as pessoas, porque você aprendeu assim, com esse adulto, ou com essa autoridade, ou com esse cuidador que teve com você durante o seu desenvolvimento na tenridade. Se você é ansioso, provavelmente você desenvolveu esse padrão, né? Você tem uma memória afetiva lá atrás, um gatilho, de quando você tinha um cuidador, um pai ou uma mãe, qualquer figura de referência, né? Importante para você quando criança, que desapareceu do nada, que você amava muito e que de repente aquela pessoa some e desaparece. Então você tem medo de perder. Por isso você geralmente acaba desenvolvendo essa ansiedade em querer segurar o outro, porque o outro pode desaparecer a qualquer momento. Mas não é porque hoje você sente isso, não tem nada a ver com as ações do outro. Você está simplesmente projetando no outro algo que você já está carregando na sua bagagem e dentro do seu campo emocional há algum tempo. Tá, gente? Então, essa é uma das questões que a gente pode pensar quando a gente pensa como que a gente constrói as nossas relações, né, interpessoais, os nossos padrões de comportamento dentro dos relacionamentos e como que isso pode ser um reflexo da nossa infância. Isso aí. A Kátia comentou aqui: sou do grupo do ansioso, mas trabalhando para tentar mudar isso. Então é isso mesmo, Kátia. O importante é a gente estar sempre se movimentando, né, para olhar para as nossas questões, para a gente conseguir evoluir, né, o nosso da visão da psicoterapia reencarnacionista, né? Eu sou terapeuta reencarnacionista e a visão da PR sobre a infância é assim, a gente quando antes de vir para a vida, né? Quando estamos ainda no astral, no plano astral, a gente programa a nossa vivência, né? A gente faz escolhas de quem serão os familiares, né? As pessoas do nosso círculo familiar, né? Que podem tanto ser pessoas, seres, né? Que são nossos inimigos e que a gente vem no mesmo círculo para se amigar, né? Para fazer essa conexão, né? Esse perdão, ou como podem ser também seres amigos que vêm para nos auxiliar, né, a gente evoluir essas nossas questões internas, né? Então, a infância, ela já tem uma certa programação, né? E a visão da PR é que a gente já tem um padrão de personalidade que a gente traz em todas as nossas vidas esse mesmo padrão emocional. E os gatilhos, né, que são as situações da vida que nos fazem despertar para essas questões que a gente precisa trabalhar, os gatilhos eles também já são para nos auxiliar. Então, um pai ou uma mãe, né, que faz despertar na gente quando a gente é criança, muito medo, né, muita falta, né, aquela sensação de não estar protegido, de estar abandonado, né, como a Vivian falou, né, de ser ausente. Esse pai, ele já veio com essa característica para te auxiliar, para que tu olhe para essas questões, né, que são do teu padrão, do teu ego, e para que tu possa movimentar isso. Então, esse pai, ele pode reforçar, né, esse teu padrão, né, então ele pode
agir dessa maneira e tu se apegar mais ainda nesse teu padrão e não sair dele, né? Ou esse pai pode também, né, dentro das condições dele, né, do nível de consciência dele, a se atentar para esse teu padrão e buscar formas, ferramentas de não reforçar, né? De te auxiliar a evoluir, a melhorar esse padrão, né? A sair desse círculo vicioso. Então, na infância, a gente pode já ter pitadas, né, do que é a nossa personalidade, né? De quais padrões emocionais a gente vai levar para a nossa vida adulta, né? Então, a gente vai vivenciando as questões da infância inconscientemente, né? A gente não tem a consciência que aqueles padrões já são nossos e a gente carrega até uma vida adulta, que muitas vezes a gente também não tem essa consciência, né? Só depois de muito tempo, de muito trabalho terapêutico, né? De autoconhecimento, que a gente consegue se atentar para essas questões, né? E perceber o quanto a gente traz muitas coisas da infância e muitas coisas de outras vidas que a gente precisa trabalhar hoje, agora, né? O quanto antes. Então, por isso a gente está fazendo esse movimento aqui hoje, né? Para a gente poder refletir, para a gente poder movimentar dentro da gente uma mudança interna, uma transformação, né? Para que a gente saia desse círculo vicioso, desses padrões que só nos impedem de evoluir, né? Nos aprisionam no nosso ego, né? Sim. É uma prisão mesmo, é uma ilusão, né? A gente tem ali todas infinitas possibilidades na vida da gente e a gente não percebe que acaba sempre buscando, de alguma forma, reproduzir coisas, né? A gente está sempre reproduzindo alguma historinha, algum drama pessoal, algo que nos aconteceu, enquanto a gente não está totalmente consciente disso, né? E estar consciente disso tem a ver com inteligência emocional, né? A gente está falando aqui de um tipo específico, né, da importância de você se autoconhecer, mas de você entender que esse autoconhecimento ele vai se subdividir em vários tipos de percepções, inteligências e recursos internos. E uma delas é a inteligência emocional. A outra, inclusive, é se você conseguir, além de buscar esse autoconhecimento, ir para essa linha mais holística, você desenvolve essa inteligência emocional, né? Espiritual, desculpa. Você desenvolve essa inteligência espiritual com a PR, como a Corine falou. Que daí é tendo o entendimento de que talvez isso vá mais além, né? Claro que a psicologia, por ser uma ciência, muitas vezes ela vai te limitar a uma visão da vida de hoje, né? O máximo que você consegue, então, atualmente, porque eu acredito que assim como a gente evoluiu, né? Lá dos anos 60 para cá e veio evoluindo ao longo da ciência, eu acredito muito que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir ter pesquisas, né, como a gente já está tendo, em que não só comprova a energia vital, a existência da luz, da energia do reiki, mas que comprove também, né, que a regressão e que outras técnicas realmente realizam efetivamente um processo curativo, uma regeneração do sistema nervoso, uma mudança na plasticidade daquele sistema neural, daquelas conexões, que vai gerar, né, uma outra qualidade de entendimento daquela memória. Você vai passar a armazenar aquela memória em outros lugares, né? Que não são regiões de referência de dor, talvez, mas que vão se transformar em memórias de entendimento da sua vida. Você muda a forma como você olha para aquilo, você muda a caixinha aonde aquilo fica, né? Isso na nossa mente funciona assim, no cérebro funciona, você muda, né? Você dá outra função para aqueles neurônios, eles vão começar a entender aquele código, porque a memória é um registro, é um código. Eles começam a entender aquela informação que vem daquele código de uma outra forma. E o entendimento que vem de uma outra forma, ele vem então com uma outra interpretação. E é o tipo de interpretação que vai definir o tipo de emoção que eu vou imprimir em mim, né, toda vez que eu acessar aquela memória. Então, eu acesso aquela memória com dor, eu imprimo uma impressão e eu registro naquela memória
aquela dor, eu curo aquela memória, eu ressignifico ela, eu vou começar a imprimir aquele registro. Eu não vou mudar o passado, né? Aconteceu, tá lá. Mas eu vou olhar para o passado de uma outra forma. Isso é importante porque conversando, né, pensando na live de hoje e em todo esse processo criativo que a gente entra, a Corine, nos bastidores antes de vir aqui conversar com vocês, e que está sendo muito, assim, gostoso para nós, enriquecedor, né, tá nos desafiando mesmo, né, enquanto seres, a trazer coisas que a gente acha que é relevante para você, que vai estar sempre agregando, e porque é relevante para a gente também, né? Então, quando a gente entrou nessa conversa, a gente pensou muito em falar, em frisar isso, né? Olha, tanto para a PR quanto para a visão mais ligada à área da psicologia, você tem que entender que não é porque é um trauma, não é porque você está machucado e tem uma dor, tem alguma questão lá que tem que ser curada e tem que ser ressignificada essa memória e essa sensação gravada junto com essa memória, que a gente está falando que os teus pais, os teus cuidadores, ou tua história de vida é uma história de vítima, né? Que você vai olhar para aquilo como um lugar que te colocou no lugar de vítima, ou como os teus pais sendo os principais responsáveis por a pessoa que tu é hoje. Ah, então tá. Então, olha, sou ansioso, né? Que nem acho que era a Kátia, né? Comentou, porque, ó, meus pais fizeram isso. Me identifiquei. Tá vendo? Sou isso. Não é isso, gente. Sai dessa. A proposta não é essa. A proposta é te mostrar que, independente da linha que você pegar, da abordagem, se ela for mais espiritualista, mais terapêutica e holística, entender você como um ser infinito que vive muitas vidas, ou se você entra numa área mais técnica, né, mais científica, que vai estar falando de você como uma psique, como um ser, o indivíduo de hoje, independente das abordagens, ambas abordagens não são abordagens que acreditam que você ficar na identificação da vítima vai te trazer cura, vai te trazer avanço, vai te tirar da neurose ou vai te tirar desse padrão de gatilho na personalidade doentio que te gera sempre relações de dinâmica, de dor, né? Onde você, cada vez que você está nesse lugar de vítima, você se torna mais vítima, né? Não sai nunca disso. E aí a gente começa nesse padrão repetitivo, né? Eu pensei em trazer para vocês um pouco uma contribuição do entendimento de que, assim, existe muito, às vezes a gente se culpabiliza ou se identifica ou toma para gente a única responsabilidade por ter interpretado essa memória desse jeito. Ai, né, não interessa por quê, né, mas você veio, como a Coelho falou, com traços de uma personalidade que foi reforçado pela sua criação, e aí você pensa, ah, tá vendo? Eu gravei, eu sou ansioso, eu sou distante, mas porque eu gravei isso desse jeito na minha memória, eu me coloquei naquele lugar, eu me traumatizei por uma coisa que talvez outra pessoa não teria se traumatizado, então eu sou responsável por isso. Bom, isso tem que ser olhado com os óculos, né? Com uma lente muito transparente e neutra. Por quê? Porque existe sim, né? 50% do processo que a gente fala que tem a ver com o meio, né? 50% tem a ver com a personalidade, a gente fala de formação humana. Mas tem também uma margem que é do físico, é do nosso processo biológico, é da nossa constituição, é do nosso sistema nervoso, é de como opera a nossa mente, como opera a nossa mente, né? E como que funciona. E o que a neurociência vai dizer sobre isso. E aí você vai descobrir que a reprodução de padrões, a repetição dos padrões, não é uma responsabilidade sua, mas não deixa de ser também ocasionada pela forma como o sistema nervoso é pensado e como a mente humana opera. Então, tem sim a sua margem de escolha, a gente sempre tem, né? Tem a sua margem de escolha, tem a hora em que você entra nesse aparelho, né? E vai dirigir esse carro e diz, não, eu vou operar esse sistema nervoso, eu quero... Eu entendi. Quando você toma consciência, a tomada de consciência sai do automatismo. E aí você não está só mais sendo operado pelo aparelho, né? Você não é só refém dessa estrutura, mas você começa a entender que se essa estrutura tem essa função, e se ela opera desse jeito, eu tenho uma margem de ação que pode me tirar desse funcionamento automático, onde eu, com consciência, começo a usar isso a meu favor, porque eu entendo como funciona. Isso é muito importante, apesar de ser um pouco difícil, às vezes, da gente absorver no começo, porque
quando a gente se responsabiliza, o que é ser autorresponsável da nossa vida, a gente perde um pouco a mão e entra muito na culpa, né? Entra muito na questão de que tudo sou eu, e aí se julga, se culpa. Então, vai com cuidado, com amorosidade e com bastante consciência na hora de interpretar a sua história de vida, para você não cair nesse lugar comum. E isso é uma coisa que a gente gostaria que você olhasse, tivesse atento. Porque educação emocional, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente pode pensar em educação emocional. E educação emocional, vamos combinar que não é o forte da nossa sociedade, né? Vamos combinar que não é o forte nas escolas. E vamos combinar que não faz parte do conteúdo da maior parte das escolas e não está dentro do programa pedagógico da maior parte das formações, inclusive acadêmicas. Então, não se culpe demais, porque isso é uma coisa recente para todos nós, enquanto humanidade, o entendimento de que as nossas emoções são potencialmente importantes na tomada de decisão, nas escolhas da nossa vida, na mudança dos nossos padrões. Tá? Esse empoderamento emocional, essa inteligência emocional, a valorização da consciência emocional são coisas recentes. Então, se você está descobrindo isso tudo agora, sai dessa culpabilização e aproveita, tipo, nossa, tudo isso que a Corina está falando, que a Virginia está falando, realmente está batendo com o que eu estou buscando agora. E tem a ver, viver tudo isso, como é que eu saio disso? Então, isso é importante, você começar a estar atento para isso. E se você entende, assim, bom, o meu funcionamento cerebral, né, a minha mente, ela funciona desse jeito, que me coloca sempre em padrões. Mas como é que funciona isso na verdade, né? E como eu posso usar esses padrões a meu favor? Porque não é para ser sempre negativo. É porque a gente não entendeu ainda. E a própria educação também não entendeu como usar isso ao nosso favor, né? Como fazer uma formação emocional das pessoas de forma em que elas sejam empoderadas delas mesmas, em que elas sejam atores das suas histórias e que elas saiam dos seus lugares de dor. Então, pensa comigo, né? De que forma você soluciona problemas que surgem em função de seus relacionamentos com outras pessoas? Vamos começar a olhar para as emoções numa perspectiva mais racional e perceber que problemas emocionais são problemas como qualquer outro tipo de problema e que para resolver um problema de matemática ou um problema emocional, você usa os mesmos recursos mentais. Quando você está atento a isso, você está começando a entender que as nossas emoções podem influenciar o modo pelo qual nós implementamos o ciclo de resolução de problemas. Então, você começa um ciclo de resolução de problemas através das suas emoções. Foram as tuas emoções que te colocaram nesse lugar de dor. E são as tuas emoções que vão te tirar desse lugar de dor através da tua inteligência emocional, o desenvolvimento da tua inteligência emocional, quando você começa num processo de autoconhecimento a se educar emocionalmente. Tudo bem que ninguém educou direito, tá certo, cada um faz o seu melhor, né? Vamos olhar com essa visão da psicologia sistêmica, vamos olhar com essa visão da PR. As pessoas que vieram foram pensadas pela espiritualidade para te ajudar a desenvolver o que tu precisava. Ok? Agora, você pode fazer com isso muita coisa. E a primeira delas, a principal ação que você pode fazer com isso é olhar para isso de uma forma positiva ou olhar para isso de uma forma negativa. Nossa, Viva, mas doeu muito. Nossa, mas é que tu não sabe. Mas é que eu morava num abrigo. Mas é que, né, eu não fui criada pela minha mãe. Mas é que eu tive não sei quantos irmãos. Aí não tinha atenção. Eu sei que não é assim. Você simplesmente não sentir. Muito pelo contrário. Eu não quero que você reprima. Eu quero que você sinta. Eu quero que você sinta profundamente tudo que você tiver para sentir. Para que você possa ressignificar, você vai ter que acessar suas emoções mais profundas e não fugir delas. Você vai ter que ir atrás da emoção, que está 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 lá na memória, que está guardado na caixinha do baú. Enfim, vai ser, né, uma busca muito profunda dentro do teu eu, para daí poder ressignificar. Mas o que eu quero dizer é que nesse processo de entendimento da importância da inteligência emocional para resolver os problemas da nossa vida e também com isso os problemas dos relacionamentos, a gente pode usar, por exemplo, dados de pesquisas de psicologia que falam que em pesquisas em grupos, quando se fala de resolução de problemas,
as pessoas com um pensamento positivo, aquelas que se colocaram a avaliar o problema que foi proposto, uma visão positiva de que, não, elas poderiam resolver isso, conseguiram resolver os problemas muito mais rápido do que aquelas que olharam para a questão proposta de uma forma negativa. Isso a psicologia mostra que é um fato que faz com que a inteligência emocional das pessoas, que era mais elevada, eram das pessoas positivas. E quem tinha uma inteligência emocional mais elevada resolvia, solucionava as coisas muito mais rápido. Por quê? Porque a inteligência emocional fala basicamente de duas coisas: de empatia, de eu conseguir entender, sentir, perceber o que o outro sente, então eu consigo me colocar no lugar do outro, e de controlar as minhas emoções, de eu não ser mais manipulado por todas essas emoções que elas estão instáveis. Mas eu tenho a inteligência de saber, isso que está passando é a dor de não sei o quê. Agora vem a saudade de não sei da onde. Agora vai a raiva para não sei. Você vê as coisas, porque você não é mais isso. Elas estão só te atravessando. Então, por isso que é importante a gente olhar para as coisas às vezes e trazer. A gente pensou, vamos trazer um conteúdo em que as pessoas saiam mesmo desse lugar, assim, olhem para a sua infância de fora, como um conteúdo potencial para você desenvolver a vida que você tem hoje. Porque se você viveu várias coisas, o lado bom disso é que você tem recursos. Quem não viveu essas coisas, quando for defrontado por isso pela primeira vez na vida adulta, vai ser muito mais devastado do que a pessoa que já vem de várias situações em que ela tem que aprender a dar saltos quânticos e ultrapassar e transcender, porque ela tem que sobreviver. Não sei se, né? Comentem aí, galera. Ficou muito confuso? Criou dúvidas? Ficou com dúvida? Né? Deu tilt? Tá difícil de acompanhar? Fala pra gente. O que mais? O que mais que a gente pode falar da infância, das nossas emoções? O que mais que vocês estão sentindo com essa proposta? O que vocês lembram da infância de vocês? Uma coisa que é importante da gente frisar bastante, né, que até tu falou um pouco, é da questão da gente não culpar os nossos pais, né, da gente ter esse entendimento, né, essa percepção de que cada um está sempre fazendo o melhor, né, que pode, de acordo com o seu nível de consciência, né? Então, a gente, né, foi criado de uma maneira mais reprimida, né, mais opressora, né, com menos liberdade de expressão, de botar para fora essas emoções, né? Sempre não faz assim que é feio, né? Não pode chorar, essa cultura castradora que a gente tem, né, como padrão na nossa sociedade e que é apenas uma reprodução, né? A gente é isso, é viver na inconsciência e reproduzindo, né, geração após geração, porque não se reflete sobre aquela questão, né? Não para, como a gente está tendo hoje a oportunidade de ter muita informação, né, a respeito de comunicação não violenta, né, de comunicação assertiva. Então, a gente hoje tem a oportunidade de fazer diferente, né? De se colocar no lugar daquele ser, criança, pequeno, que está com a gente para a gente auxiliar ele, assim como ele também nos auxiliar no nosso processo, né? E fazendo isso, a gente também se coloca no lugar dos nossos pais, né? Da gente olhar para eles com amor, com carinho, né? Com generosidade, acolher também o momento, né, e o nível de consciência que eles tinham na época. Então, sair dessa vítima, né, de colocar a culpa nos pais, de apontar eles como, né, eles que fizeram eu ser assim, e trazer para nós e colocar para eles também uma gratidão, né, um amor, honrar eles, porque
através deles que a gente teve a oportunidade de estar aqui hoje, né? De estar evoluindo, de estar movimentando todas essas coisas que na época eles não tiveram essa oportunidade, eles não tiveram acesso, mas através de nós, né? Isso que a gente vem evoluindo de geração para geração, né? A gente está tendo uma oportunidade agora, então, de ter bastante conhecimento, né? E o que que a gente faz com esse conhecimento, né? Como é que a gente bota ele em prática, né? Quando a gente entra em contato com as nossas emoções, como é que a gente pode fazer diferente, né? Como trazer luz para essas emoções, como ressignificar tudo isso que a gente sentiu a vida inteira e que agora a gente está tendo essa clareza, né? De poder olhar para isso e de poder acolher tudo que a gente foi, porque a gente também sempre fez o nosso melhor, né? E faz até hoje, né? E então se respeitar, né? Respeitar o nosso tempo, o nosso momento, assim como respeitar o tempo e o momento dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Honrar toda essa ancestralidade que nos deu a chance de estar aqui hoje, passando por esse período que a gente está vivendo, de transição planetária, né? De evolução coletiva e individual, porque está todo mundo entrando em contato com as suas sombras, né? Tendo esse momento de recolhimento e de acolhimento, né? Então, acolher mesmo a todos, né? E a nossa criança interior também, porque aquela criança que estava lá, que se sentia abandonada, né? Que se sentia com medo, insegura, ela surge, né? Ela vem em diversos momentos da nossa vida. Toda vez que surgem gatilhos, fazem aflorar essa criança. Então, trazer para ela também uma proteção, defender ela, né? Não se jogar naquele padrão, né? Porque uma coisa que a gente precisa, até ontem eu vi um vídeo da Caroline Figueiredo, que é uma terapeuta também que eu gosto muito, até a gente trocou, mandei para a Vivian também, ela disse, a gente precisa falar com a gente mesmo, né? Botar a mão no coração e dizer que é seguro sentir, é seguro sentir, é seguro sentir. Porque a gente não teve esse entendimento, a gente não teve essa educação quando a gente era criança, então a gente sempre reprimiu tudo que a gente sentia, a gente engolia o choro, a gente, né, não demonstrava quando a gente estava com raiva, a gente não botava para fora, a gente não atravessava esses sentimentos, a gente só abafava eles. Então hoje a gente tem que conversar com a gente, com essa criança interior, e dizer para ela, para nós mesmos, que é seguro sentir tudo que a gente está sentindo, porque é através desses sentimentos, dessas emoções que a gente cresce, que a gente tem, né, a oportunidade de evoluir, de movimentar muita coisa na nossa vida e na vida do todo, de todo mundo, né? Sim. E é por isso que a gente tá aqui, galera. Vamos lá. Tem mais Para comentários? evoluir. Eu não consigo baixar, quando travou aqui pra mim. Eu vi que o pessoal comentou, Peraí. foi rolando, mas o meu travou. Ah, Andréia, gurias, barras de axis auxilia neste processo? Sim, com certeza, né? As barras elas fazem uma limpeza das crenças limitantes, né? Tudo aquilo que a gente tem como verdade, né? Que a gente carrega a vida inteira, né? E constrói também as nossas crenças, é feita uma limpeza e é aberto um espaço, então, para que a gente consiga enxergar outras possibilidades, né? De relações, de como lidar com as nossas emoções, né? São muitos processos que se abrem, as barras é justamente para isso, para abrir para o novo, né? Para infinitas possibilidades, para a gente enxergar numa nova perspectiva coisas que a gente, enquanto está aprisionado, né? Cristalizado em crenças que nos limitam, a gente não consegue ver, né? Não consegue ver outra opção. Então a gente acaba sempre reproduzindo os mesmos padrões, né? Os mesmos gatilhos, porque a gente não consegue ter uma outra visão, né, para poder sair disso. Catita, não lembro muita coisa da infância, mas as coisas que lembro não gosto muito.
Bah, isso mesmo, engole o choro. Eu já consegui fazer isso, me colocar no lugar deles e melhorei muito. Então, a respeito de não lembrar das coisas da infância, eu tive, assim, experiência própria, uma vivência para entrar em contato com a minha criança interior e eu tinha muito isso. Não lembro de nada, não lembro de nada da minha infância, não consigo lembrar, que coisa esquisita, não conseguia. E passou uns dias e eu tive que voltar nesse mesmo processo, assim, vivenciar de novo, né? Entrar em contato de novo com a minha criança, porque era um bloqueio, né? Quando a gente não lembra, quando a gente é um bloqueio que a gente faz, né? A gente não quer ver, a gente não quer olhar para aquilo, porque aquilo lá naquela infância, lá naquele período, aquilo nos incomoda, né? Aquilo tem alguma coisa ali que a gente não conseguiu superar, que a gente não conseguiu lidar de uma forma boa, né? De uma forma evolutiva, e a gente se bloqueou, então a gente não consegue lembrar. Então é muito importante fazer esse movimento, né? De pedir mesmo para se conectar contigo, criança, olhar para aquilo que tu precisa enxergar, pede para tua criança te mostrar, para te diz que tu vai acolher ela, que é seguro ela te mostrar, né, que ela tá num lugar seguro, porque é isso, a gente precisa tá mais próximo da gente mesmo, né? Enquanto a gente tem partes da nossa vida que a gente não consegue acessar, né, coisas que estão escondidas, que estão em caixinhas fechadas, a gente não está completo, a gente não consegue ter essa integração de todo o nosso ser, né? Porque a gente está preso em muitos lugares. Então, a gente precisa ir de tempos em tempos, né, fazer essa reforma íntima, abrir essas caixinhas, entrar em contato com aquela dor, porque é entrando em contato com a dor que a gente consegue limpar, que a gente consegue fazer com que aquela ferida se cicatrize, né? Enquanto a gente não consegue olhar para aquilo, enquanto a gente deixa abafado, aquilo só vai proliferando bactérias, coisas ruins, né? Então vai inflamando e uma hora vai explodir. Então é importante fazer esse trabalho de entrar em contato, né, com o teu passado e com tudo aquilo que tu não conseguiu até hoje liberar para te poder soltar. E o trabalho terapêutico é muito importante, né, para auxiliar nesse processo, né? Tendo o olhar, né, o auxílio de um profissional, faz com que a gente consiga se sentir mais forte, mais seguro para enfrentar, né, toda essa carga, né, de emoções e de sentimentos que a gente tenta fugir, né, durante a nossa vida. Acho que é isso. Ela tinha dito, né, que eu já consegui fazer isso, me colocar no lugar deles e melhorei muito. É isso Tem aí, a a... gente tem que. Tu consegue ver o comentário da aqui, PG? Não sei se aparece pra ti. Ela falou Ah, contigo, ó. sim. Aham. Boa, Corine, mas além de honrar nossos pais, ai, fica sumindo. O que mais podemos fazer para não culpá-los de alguns dos nossos traumas? Então, é o que eu falei, né? Para isso é importante a gente ter um acompanhamento profissional, né? Trabalhar no set terapêutico, né? Com alguém que possa te trazer ferramentas para que tu consiga, né? Lidar da melhor forma nesse processo de libertação desses traumas, né? É importante tu se dar essa chance de fazer essa reforma íntima, né? De entrar em contato com o teu autoconhecimento para poder ressignificar todas essas questões da vida, né? Sim, perceber também que não são os pais que traumatizam, né? Mas é a gente que está fixado nesse passado, né? A dor é nossa, né? O trauma é nosso. Então, assim, muitas vezes não há intenção, né? E mesmo quando há intenção, isso já aconteceu, isso já passou, você está fixado lá, porque você ainda não processou essa dor, né? O que importa, que é o que a Rita Von Hunt termina no Tempero Drag, naquele vídeo da teoria do apego,
é que não importa se você é distante ou ansioso, o que importa é você entender que você está sendo, você não é, mas você está sendo distante ou ansioso porque você está machucado, que você tem uma dor e que você tem que olhar para essa dor. Então, claro que conseguir realizar esse salto quântico, né, ressignificar isso interiormente exige exatamente a escolha de uma técnica, de um profissional e, né, muita terapia, muito trabalho, né, de escuta ativa, onde alguém vai te ajudar a trabalhar esse conteúdo, né? E qualquer que seja a abordagem, ela vai se basear muito nisso. Por exemplo, a psicanálise, que é uma abordagem que eu gosto, ela justamente fala isso, assim, que o que é a psicanálise, é você aprender a se libertar de você mesmo. Então, não é você aprender a se libertar dos seus pais, é você se libertar de você mesmo, porque você que está olhando para isso daquele jeito, você que está olhando para aquele trauma, daquela dor, você tem que conseguir. Não quer dizer que não doeu lá no passado, mas se está doendo ainda hoje, é porque tem alguma coisa que ela está comunicando que ficou lá, que tem que ser acolhida, tem que ser integrada, né? Tem que ser iluminada, esclarecida para você perceber o que você não aprendeu, ou o que você não desenvolveu ali, até porque por que é tão importante assim, né? Se a gente for pensar, tá, tudo bem, inteligência emocional, entendi, educação emocional, estou entendendo o que vocês estão falando, mas né, por que vai ser importante em termos práticos? Você até agora conseguir, né, vamos supor que alguém esteja pensando assim, ah, mas até agora eu estou conseguindo me virar bem, né, com todos esses traumas, desse jeito, passando. Bom, você tem que entender que o acúmulo de dores lá no futuro é que vai gerar os desequilíbrios físicos, né? Não é hoje que você gera a doença. Às vezes até está no hoje já, né? Algumas doenças já estão até acontecendo já em você. Mas provavelmente o acúmulo delas, né, de traumas que não foram acessados e não foram ressignificados, de gatilhos que não foram vistos, de padrões que não foram estudados, de dores que não foram acolhidas, é que geram as doenças que lá no futuro vão gerar mais sofrimento ainda, né? É um sofrimento físico. Você vai se colocar num lugar, antes era um lugar de vítima, né, psicológico, psicoemocional, interno, e depois virou um lugar de vítima, né, de doente, né, de ter que ser cuidado por alguém, literalmente, para que o corpo, porque o corpo adoece porque ele precisa purificar algo que a gente não conseguiu fazer, né? Ele vai guardando, guardando até que ele consiga ser purificado. E a gente tem que sentir isso, né? Se permitir barras de axis, reiki, a psicoterapia reencarnacionista, né? Uma abordagem psicoterapêutica, a terapia floral, a ginecologia, tem muita coisa que vai te ajudar, né? Dentro dessa, você vai ter que, o mais importante é definir e também não ficar muito no processo de fazer um, depois fazer o outro, e você vai ter que conseguir encontrar algo onde você amadureça. Porque o processo curativo de inteligência emocional, ele exige um tempo de incubação. Um tempo de incubação onde a gente desenvolve, então, os insights, né? A gente continua nessa perspectiva de entender como que, além de a inteligência emocional, tem um outro processo dentro de você que te ajuda em termos cognitivos, né? No entendimento mesmo, na absorção do entendimento e na ressignificação dele. É um processo cognitivo que vai estar ressignificando as emoções e as suas memórias. Então, a ferramenta que a gente usa nisso tem a ver com a memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela é a memória que a gente acessa quando a gente está aprendendo algo. Então, o que ela faz? Ela é a memória online que a gente tem. Você tem memória de longo prazo, memória de curto prazo e memória de trabalho. Então, você começa a pensar, lembra? Eu falei assim, vamos pensar nas nossas emoções, né? E vamos resolver esse problema. Ah, eu escolhi uma ferramenta para resolver esse problema. Escolhi, vou fazer um trabalho de regressão, quero entender como é que se funciona. Vou fazer atendimentos de barras, quero sair dos traumas da visão, da estrutura e forma como eu visualizo a minha infância e visualizo os meus pais, por exemplo, e me conecto com eles. Você pode escolher isso, mas você tem que entender que esse tempo é o tempo em que o seu cérebro precisa para ressignificar as coisas. Então, não é rápido. Uma vez que a gente escolhe isso, a gente tem resistências internas. A gente cria as nossas resistências no processo. Por quê? Porque a gente está tirando, não só a gente está sendo zona de conforto, como a gente está exigindo que a nossa mente, nosso sistema nervoso modifique. Quando a gente fala de plasticidade neural, é como se você pensa na sua plasticidade física, né?
Imagina que você faz um processo de inteligência emocional, de autoconhecimento, começa uma técnica em que você tem que pegar o braço direito, colocar no lugar do braço esquerdo e o braço esquerdo no lugar do braço direito. Não vai ser uma coisa rápida, né? Vai ser uma coisa que vai exigir de você arrancar um braço, arrancar o outro, trocar os lugares, né? Cicatrizar eles e começar a operar esse funcionamento agora. É assim que acontece na nossa mente. Os neurônios, eles são obrigados, então, a desconectar de lugares e reconectar em outros lugares. E zonas que antes eram responsáveis por algumas coisas e por algumas memórias vão começar a assumir outras funções e vão assumir outras memórias. Então, a memória de trabalho, para você entender por que a gente fica nesse padrão, por que é tão difícil como a Gisele ali falou, por que é tão difícil eu pensar nos meus pais de uma outra forma? Porque eu tenho um padrão, eu tenho uma memória armazenada de longo prazo, em que em algum momento eu peguei e armazenei isso, assim, eu tenho essa dificuldade. O que eu vivi foi muito difícil, meus pais foram horríveis naquele momento, por exemplo. Quando eu começo a ressignificar isso, eu busco, a memória de trabalho vai buscar essa memória de longo prazo. E vai me dizer o seguinte, vai dizer assim, tem essas informações, sério. Queremos essa lembrança, e vai juntar. E aí você vai começar a sentir aquilo de novo. Quando você sente, ou você acolhe, ou você rejeita, ou você bloqueia, né? Você pode não querer lembrar e a memória não mostra. Só quando a memória de trabalho conseguir trazer para a consciência é que você começa o processo curativo. Se você conseguir acolher isso, dizer, ok, eu vivi isso, não consigo resolver agora, mas estou acolhendo, a memória de trabalho vai esperar um tempo e vai virar uma memória de longo prazo, mas vai virar uma memória de longo prazo com um novo registro emocional. Agora acolhido, porque não dói mais, eu já fui cicatrizado. É um tempo que você precisa dar para o seu sistema, né? Todo o seu software precisa entender esse processo curativo que você está se dedicando a entender também. E ele vai te ajudar se reconfigurando. Então, a gente tem uma configuração mental que define a forma como a gente resolve os nossos problemas emocionais e se relaciona com as pessoas. Então, como eu me relaciono, né, como eu me relaciono com os problemas que as pessoas trazem para mim e que me mobilizam emoções difíceis, isso é um recurso que eu busco na minha memória. A memória de trabalho vai ver um problema. Tive um problema lá com meu pai, de novo ele fez aquilo que eu não gosto que ele faça. A tua memória de trabalho naquele momento vai acessar de longo prazo e vai ver o quê? Como que, diante de um problema parecido com aquele, eu me comportei. E eu vou responder de novo a um problema semelhante àquele da mesma forma. Então, o padrão, você pode fortalecer o padrão se você não sair dele. Mas quem cria o padrão também é o seu sistema nervoso. A sua mente também é feita de uma forma em que ela opera dentro de padrões. Mas, bom, então como que eu saio desse trauma, né? Como que a mente pode me ajudar a sair disso? O importante aqui é perceber que nem a psicologia sabe como funcionam os insights. O que ela sabe é que os caminhos mentais são os atalhos mentais aonde a memória busca outras memórias e outras respostas para resolver um problema com que a gente se depara na realidade naquele momento. Mas, entre um padrão de resolução de problema emocional e outro, acontecem situações em que você expande a sua consciência e tem um insight. Aí entra todas as técnicas holísticas, né? Porque elas abrem a mente de uma forma, né? Elas vão iluminando a escuridão. Qualquer uma delas vai trazer isso, de alguma forma, luz e novas conexões neurais. Mas a explicação científica é que o lobo frontal é muito responsável pelos processos de insight. Na verdade, as pesquisas vão dizer que eles ainda não têm noção verdadeira de qual é a natureza do insight. Então, eles estão divergindo ainda na terapia cognitiva em como que é, de onde vem esse insight. Mas eles sabem que ele se processa no lobo frontal. E o lobo frontal é a última área do nosso cérebro que a gente desenvolveu ao longo da nossa evolução humana e é responsável, então, pela resolução de problemas. Mas o lobo frontal, que fica aqui, tem a ver, né? Lembra você o seu terceiro olho? E aí? E se lembra a gente, nessa mesma região do terceiro olho,
a gente pode pensar que técnicas que estimulam a abertura do nosso terceiro olho estimulam novas conexões no lobo frontal e estimulam insights. Então, a incubação que a psicologia vai definir é um processo de meditação. O que eles dizem, então? Qual a melhor forma de resolver um problema que eu não estou conseguindo a resposta? Se você dormir, a psicologia diz que você pode acordar com uma solução. Como? Eles não sabem, mas eles sabem que vai ter um insight. Ou, se você sentar e meditar, você vai começar a estimular um processo de incubação, que é soltar os problemas e refletir sobre uma outra perspectiva. Então, essencialmente, se a gente, como eu posso, além de procurar uma técnica, como eu posso ajudar o meu terapeuta e me ajudar nesse processo evolutivo em direção, né, à minha inteligência emocional, em direção a um novo padrão mais bem resolvido emocionalmente, em direção a um estado onde eu esteja integrado com tudo que eu sou e aprenda a resolver as coisas a partir de hoje e não mais sempre buscando o meu passado, né, sempre buscando um culpado lá atrás. Como eu faço isso? Bom, a melhor forma de você nos ajudar enquanto terapeuta e se ajudar é você perceber que você tem que soltar algumas coisas. Então, quando a gente faz barras de axis, quando a gente faz reiki, a pessoa fecha o campo, quando a gente faz uma regressão, quando a gente faz uma terapia de ginecologia natural e a gente não está tendo resultados, às vezes, como terapeuta, a gente percebe que a gente tem uma limitação. A nossa limitação é até onde o outro vai deixar a gente. Eu posso ter todas as ferramentas, mas eu percebo muitas vezes alguns pacientes que não me deixam abri-los mais, né? Transformá-los mais, que as ferramentas atuem mais, porque eles criam as resistências. E as resistências são justamente os apegos que a gente tem a esses padrões, os apegos que a mente tem à zona de conforto. Então, se você está apegado a uma dor, você provavelmente não vai ter nenhum insight para sair dela. Você precisa soltar essa dor e perceber que ela não é você, né? Que ela está no passado, que ela é uma memória de longo prazo e que ela só está sendo usada para existir um padrão porque você está sempre se reportando a ele. Então a mente acredita que a mente não sabe o que é certo e errado. O sistema nervoso ele não tem noção. Os caminhos mentais eles são tipo funções do sistema. E aí o sistema tem caminhos mentais que ajudam a resolver problemas, mas na verdade eles ajudam a resolver ou a piorar. Porque ele só vai lá e te diz qual é o caminho. Ele vai lá. E você que está vivendo isso é que vai poder dizer: está funcionando, não tá funcionando, está dando certo, tô resolvendo o problema, estou criando mais problema, estou saindo disso, estou ficando ainda nessas emoções. Então é importante a gente entender, às vezes, um pouco como que funciona isso tudo, para que a gente perceba que a gente, mesmo tendo experiências traumáticas, tendo tido uma infância em que em alguns momentos nos gerou algum tipo de dor ou experiências que não foram positivas, a gente tem um conteúdo aí. Um conteúdo que a gente pode olhar e pode perceber e usar para desenvolver mais recursos, né? E aí é que a psicologia vai entrar e vai te dizer de novo, olha, o lado bom é que a gente sabe, dentro da terapia cognitiva, que na resolução de problemas, os peritos são muito mais eficazes que os novatos. O que eu quero dizer com isso para vocês é: você pode ser perito em dor, você pode ser perito em trauma, você pode ser perito em relações tóxicas, né? Como as pessoas gostam de dizer, eu tenho dedo podre. Você pode ser perito nisso, mas você tem que usar isso a seu favor. Você tem que pegar essa perícia toda de ter vivido um monte de coisa que não foi legal e dizer assim, bom, com isso eu vou resolver recursos, né? E vou sair disso e agora eu sei tudo que eu não quero. Agora, com essa perícia toda, eu sei que esses problemas não me servem, eu já os resolvi e se eu os resolvi, não preciso revivê-los. Ao contrário de um novato que talvez tendo uma vida sempre maravilhosa, né, que não teve nenhum problema, que, né, teve uma infância perfeita, se é que isso existe, mas que, né, foi super tranquilo, de repente um dia se depara com uma perda, com um trauma, com uma situação e não tem nada, a memória de trabalho não tem nada para buscar de referência para resolver aquilo internamente ou externamente. Então, a gente pode olhar com o aporte da ciência, das terapias, olhar para as questões que a gente vive com mais maturidade, né? Com essa inteligência, buscando desenvolver essa inteligência emocional, buscando se reeducar. Eu vou deixar, então, vocês agora e deixar a Corinne encerrar aí nosso bate-papo. A gente tem
23 segundos, galerinha. Então, pessoal, vocês gostaram de falar sobre a infância, sobre a nossa criança? A gente estava até pensando, eu e a Vivian, que tem bastante assunto referente a esse tema. De repente, a próxima live a gente pode